E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz, do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes, muito obrigado pela mais oportunidade. Com a permissão de Jesus, estamos aqui de podermos conversar mais sobre a vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 16, Confidências. Após a conversa de André Luiz, ele vai comentar e vai continuar a conversa, né? Mas ele continua agora mais detalhadamente. Confidências. No programa passado, ele reconhece que a palavra da mãe o consolou. Nós comentamos sobre isso, né? A consolação só consola realmente para aquele que deseja ser consolado, aceita aquelas prerrogativas que lhes são ditas. E aí ele diz que isso o reorganizou intimamente, né? E aí a mãe dele, dizendo também que a mãe dele comentara o serviço como se é uma bênção, as dores e as dificuldades. Comentamos sobre isso, falamos da questão da importância do trabalho no setor da vida, fundamental para nosso progresso espiritual, né? E o André Luiz fala que um contentamento inesperado lhe banhou o espírito após aquela conversa com a mãe. Então ele aceitou. Falamos disso fazendo uma comparação com a própria doutrina espírita, que é o Consolador, né? Que traz essa alegria para nós no momento que nós aceitamos as suas diretrizes, né? E aí também ele diz que a mãe deve viver num lugar sublimado de contemplações espirituais. Falamos sobre essa questão do céu beatífico, essa ideia que tem que ser tirada de nós, né? Nós temos que tirar isso de nós mesmos, através do raciocínio mais justo, mais límpido, que a doutrina espírita nos traz, que é um céu de trabalho, vamos dizer assim, né? É a vida que continua com muito mais trabalho intenso. E terminamos assim, né? Ela dizendo que para o filho que na esfera elevada requer muito mais trabalho, maior abnegação. Né, Tereza? Terminamos assim. Citamos o exemplo da Célia, personagem principal do livro 50 anos depois, uma obra sensacional, imperdível. Quem não leu, por favor, leia, porque é uma história real de um espírito realmente voltado para Jesus. E esse personagem principal, a Célia, ao desencarnar, ela é chamada, o Emmanuel relata que ela é chamada ao mundo superior, onde lhe foi concedida a tarefa de velar pela evolução dos entes bem-amados, aqueles que muitos deles tentaram prejudicar nessa encarnação, e ela vai velar por eles. Esse velar é acompanhar, fazer, orientar os espíritos guias, o que eles devem fazer, isso dá trabalho. A missão dos espíritos superiores, com certeza, é nos ajudar, é ajudar os inferiores. Essa é a missão deles. Então, quanto mais elevados são os espíritos, mais o trabalho, né? E com certeza, né? Se o espírito é um encarnado, é alguém muito difícil... Como Marco Antônio, por exemplo, ele não Tereza, pode ter Cristina. um guia que seja, né? Não é qualquer um para ser guia, não. Tem que ser um guia experimentado, um guia bem evoluído, não é? Então... Porque não vai dar conta, vai se confundir. E a gente traz, né, como o Marco colocou no outro programa, a gente traz conceitos muito equivocados sobre o que vai acontecer conosco quando a gente desencarnar. A gente acha que vai ficar comendo uvas, aqueles que vão para o céu, né? É a ideia errada, tanto para o céu quanto para o inferno. Porque para o céu a gente acha que não vai fazer nada. E para o inferno a gente acha que vai ferver no azeite e que nunca vai sair, que também está errado. Porque o inferno ele tem o tamanho da nossa rebeldia. Enquanto a gente ficar renitente no mal, mesmo desencarnado, a gente fica numa situação ruim. A hora que a gente se arrepender, a gente sai. A hora que a gente modificar o padrão mental, porque tudo é a questão mental.
Por exemplo, a gente sai do lugar. É. Né? Então o André Luiz, ele estava encharcado, mesmo não sendo aquele religioso, né, de mesmo, vamos dizer assim, ele era um religioso de fachada, mesmo ele trouxe alguns conceitos que estavam errados. E a mãe agora, ela está mostrando para ele que não é assim. Quanto mais elevação, mais trabalho a ser realizado. Olha, essa questão do trabalho. O exemplo maior que nós temos é o próprio Mestre, Jesus, né? Sim. O construtor da terra. O ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo, conforme está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então, conforme nos informa os Espíritos, o construtor do planeta. O planeta Terra, ele tem um movimento de translação e de rotação. Todo mundo já aprendeu isso, né, na escola, né? Mas ela está girando e está rodando. E nós não estamos sentindo, estamos aqui parados. Não é? É verdade. E aí? Quem é que está coordenando isso? Temos um satélite, a alguns milhares de quilômetros de nós, a Lua, que sem esse satélite nós não teríamos as marés. Basta se aproximar um pouco que as marés vão subir, não temos vida na Terra. Tem uma distância certa da nossa estrela, maior que é o Sol, do nosso sistema. Não é? A velocidade da translação, que é o movimento que ela traça em órbita em torno do Sol, que é a translação, tem que ser uma velocidade certa, correta, não muda nunca. A distância, a translação e a rotação em torno do nosso próprio eixo. Uhum. Tudo certo. Tudo certo. Eu não estou falando de outras coisas, das camadas atmosféricas, não é? Da estratosfera, bionosfera, ionosfera, atmosfera, da quantidade de gases que cada um tem que ter, de oxigênio, de hidrogênio, nitrogênio. Tudo isso é coordenado por alguém. Isso deve dar trabalho, hein? E quem trabalha mais? Jesus. E nós vamos querer um céu beatífico. Não tem, né? Não tem lógica isso. Então, atrás disso, por trás dessa... que o André Luiz está dizendo, que a mãe dele está dizendo, que a esfera elevada requer mais trabalho e maior abnegação, então o Jesus é o exemplo maior, não é? Com certeza. Por isso que esses espíritos superiores, quando vêm à Terra, como a Célia que nós falamos, passam as dificuldades que nós passamos, passam as dificuldades que eles passam com o heroísmo. E nós ainda não conseguimos nem visualizar isso, não é? Mas é por isso, porque o trabalho já está no cotidiano deles. Aí ela continua: não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. Ela só está querendo mostrar para ele que o trabalho continua. Que quanto mais elevação, mais tarefas a serem realizadas, mais responsabilidade, para ele achar que... Ela está falando isso para instruir ele, ela não está reclamando. Porque ele pode, né, entender que isso é uma reclamação dela, mas não é. Ela só está mostrando para ele que... quanto mais elevação, mais trabalho. Lembremos que no capítulo passado ela disse para ele que o choro dele fazia ela voltar às paisagens dos sentimentos humanos. Querer botar ele no colinho de novo, apesar que ele está no colinho dela aqui, né? Querer botar ele no colinho de novo, no troninho, fica aí, meu filho, o que você está precisando, mamãe dá para você, assim. Faz voltar isso, mas ela já está aprendendo e está aceitando o aprendizado de coisas diferentes, mais elevadas. Não é? Porque para nós ainda é muito difícil, porque é aquele nosso amor egoísta. Sim. Que não é o amor real ainda, mas já é amor, né? Já é o sentimento que a gente desfruta. Mas mesmo assim, ela diz assim, ó: minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. Eu não estou triste. Só estou te explicando. Só estou te explicando, né? Mas qualquer coisa Então, o aprendizado tem que ser muito grande. É antes revelação de responsabilidade necessária, não é? Isso. Aí é o raciocínio que entra, na questão do raciocinar, né? Muitas
Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Aí ela já vai incluir a família toda. Tá, a família toda. Vai incluir o pai do André Luiz, vai incluir, né, e outras situações aqui que a gente vai ver. Muito interessante. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Isso aí é um grande detalhe que a gente tem que comentar. Por quê? Porque é aquilo que a gente falando da questão do amor, não é? Do egoísmo. O amor egoísta. E no capítulo, no livro dos Espíritos, no capítulo da perfeição moral, na pergunta 913, o Kardec bota assim: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Não é? Os Espíritos respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegarei a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, porquanto não lhes houverdes destruída a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo esse sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Um exemplo que a gente tem dessa dificuldade de você vir à Terra e não saber lidar com a situação que você vai encontrar, o André Luiz mostra no livro Sexo e Destino, que é a história da Dona Beatriz. Para quem já leu o livro, é uma senhora que desencarna com câncer, tem todo o amparo espiritual, ela sai muito bem, né, dessa época difícil, que claro, para nós, né, é a separação pela desencarnação. O pai dela vem ajudá-la, mas quando chega no mundo espiritual, ela se recupera, ela cisma que tem que voltar em casa. E o pai, que não é como a mãe de André Luiz, que continua fazendo as vontades da filha, esse pai fica também insistindo para que a filha possa retornar para casa. Então, quando ela chega em casa, que ela vê a casa toda depredada, que ela vê espíritos entrando e saindo da casa, que já não é como ela deixou, ela morre de novo. Ela que antes foi socorrida, levada à colônia, recebeu ajuda, eles levam 3 dias para conseguir levar ela novamente para a colônia. Posso ler? Está aqui o pedaço. Pode ler, olha só, ela qual tinha acabado... o capítulo? Eu sempre pergunto o capítulo. Livro Sexo e Destino. Capítulo 13. É o penúltimo capítulo do livro. Da segunda parte, né? Peraí. Ele tem 2 partes. Perdi aqui. Então ela tinha acabado de ver o marido numa cadeira de rodas. Isso. Já traumatizou, né? Então ela pede para o filho que está desencarnado levá-la na casa dela. É o pai. Desculpa, o pai é o pai. Aí vai, deixa eu pegar aqui. Como é o nome dele? Nemésio. Não, Nemésio não, é o Pedro Neves. Pedro Neves, Então, aí tá aqui. Ó, a noite caía de todo. Não. Beatriz desceu do prédio abatida, porque ela tinha acabado de ver o marido numa cadeira de rodas. Ela não sabia da situação, como é que tinha acontecido. O livro é muito bom. No intuito louvável de reaquecer-lhe o coração, Pedro Neves, que reconhecia, que é o pai, já desencarnado há muito tempo, que conhecia somente por alto a bancarrota comercial do genro, propôs-se lhe realizasse naquela hora o desejo de uma visita, ainda que rápida, à antiga moradia. A filha, agora apática, não contestou, obedeceu automaticamente. A noite caíra de todo quando abordamos a vivenda, que se reduzira a um casarão às escuras. Não é?
O genitor arrependido... Não. A lua plena assemelhava-se a uma lâmpada enorme que estivesse conscientemente recolhida à distância, envergonhada de apresentar à dona do palacete, que era um palacete, uma visão assim funesta. A casa estava em ruínas. Isso. E essa questão do apego. E a Beatriz era uma pessoa muito boa. Ela teve amparo ao desencarnar. Isso aqui é o pai dela, que já tinha desencarnado, o Pedro Neves, o grande trabalhador do plano espiritual, que tem permissão para ir lá levá-la. Apesar do instrutor no início não deixar, mas depois deixa para intuito de aprendizado, mas sabia que não ia dar. Todos, Aí vem o genitor arrependido da instigação infeliz, porque ele viu a casa em ruína, ele não sabia, diligenciou recuar, mas não pôde. Dolorosamente magnetizada pelas próprias recordações, Beatriz avançou apressada à procura dos tesouros domésticos. Todavia não encontrou nos lúgubres recintos senão poeira e sombra do oásis familiar que construía. Além de tudo, o elegante domicílio, condenado a leilão, transformava-se em valha-couto de malfeitores desencarnados, aos quais se reconhecia absolutamente sem forças para expulsar. A desesperada criatura correu de peça em peça, de cômodo em cômodo, de susto em susto, de grito em grito, até que se rojou de burco nos tacos da espaçosa câmara que lhe merecia a preferência, pronunciando frases desconexas. Beatriz enlouquecera. Olha que tristeza. Então, essa questão tudo do porque apego, quis voltar para casa. Do apego. E é o egoísmo que a gente viu. Porque o egoísmo é o bem para nós. Então é meu, não é nada. Porque esse é um aprendizado muito grande que ele oferece para nós meditarmos o tempo todo. Isso, pelo menos para mim, isso é muito difícil, porque não é nada nosso. É emprestado. Tudo, a única coisa que realmente é nossa, que os espíritos informam, é o pensamento. O livre-arbítrio, que é onde reina o livre-arbítrio realmente. É o nosso pensamento. Aí não pode pôr, os espíritos falam a Kardec, freios, né? Uhum. Então é isso, né? E aí a Beatriz, coitada, enlouquecera, e para depois acordá-la vai prejudicar a próxima encarnação dela. Mas quem quiser ler o livro, Sexo e Destino, é muito bonito. Vamos lá, né, Teresa? Continuando. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Para ajudar alguém, né, com amor, com carinho, você tem que expandir esse sentimento. Se por enquanto você não pode dar para os seus, somos todos irmãos, vamos dar para quem está perto da gente. Então, ela é o que aquela senhora que na conversa com Clarencio não fez nada por ninguém, como é que ela quer ajudar os dela que estão agora com problema, com dificuldade? Não tem como. Então, o que ela está dizendo para ele? Olha, meu filho, se você quer voltar em casa, ver a Zelinha, trabalhe esse sentimento todo que você traz pela sua família, divida com aqueles que vão conviver com você, com aqueles que chegarem, não é, perto de você. E essa orientação que ela está dando para ele. Porque a lei é essa, é dando que se recebe. Porque no convívio com as outras dores, com as outras dificuldades que o André Luiz vai ter, ele vai criando sabedoria, ele vai ficando mais sensível, então ele vai evoluindo. O trabalho no mundo espiritual serve para a gente evoluir, para a gente melhorar os conceitos, não é? Para a gente melhorar as nossas ideias, para a gente se tornar, vamos dizer assim, mais humanos, porque em contato com a dor do outro, você acaba aprendendo certas lições que se você tivesse sem fazer nada, não aprenderia. Não é? Teresa, eu vivi aqui na mente agora, quando ele fala assim, o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Precisa expandir. E os livros nos dão os exemplos dos heróis, né? E os exemplos dos heróis, que a doutrina espírita traz esse tesouro que nós conhecíamos, né? Essas histórias,
Temos aí 2 exemplos disso no livro Há 2000 Anos, por exemplo. O senador Publio Lentulus, que é o Emmanuel, ele, por uma mentira que foi dita a ele, que a Lívia, que é a sua esposa no livro, teria o traído, e não era nada disso, e ele acredita, ele fica 25 anos não permitindo a ela, sem falar, sem dirigir a palavra para ela, não permitindo a ela que educasse a filha. O palácio era muito grande, né? 25 anos não era fácil. Então, 25 anos, e ela nunca desistiu dele. É isso que ele está falando aqui. O verdadeiro amor precisa trabalhar sempre. Então, ela nunca sentiu um sentimento de raiva para com ele. Nenhum momento. E quando ele desencarna, na erupção do Vesúvio, em Pompeia, no ano 74, se não me engano, posso ver aqui? 77, eu acho. Eu acho que é. E aí desencarna na erupção do Vesúvio, ela vai lá e está lá para ampará-lo. Ele não consegue vê-la, pela diferença de sintonia. E aí já está cego, ele fica cego, no decorrer da história do livro, mas aí desencarnando, ela está ali para para ampará-lo. Então não desiste nunca. E no livro que do professor Clóvis Tavares escreve sobre a vida do Chico, uma das melhores biografias do Chico, né? E ele fala num dos livros que quando o senador, o Emmanuel, reencarna como Padre Manuel da Nóbrega aqui no Brasil, ele vem por ordem do rei de Portugal para cá, era uma pessoa muito inteligente, muito culta, e vem aqui para ajudar na evangelização dos índios, daqui, da catequese, aquilo tudo, né? E ele tem um trabalho violento, e ele diz ali ele é um europeu, frágil, vem para cá e enfrenta essa selva. Imagina o Brasil do século XVII. 17 e 16, 17, que essa selva que tinha aqui, enfrentando todas as vicissitudes, né, para poder levar a palavra de Jesus. E aí que ele consegue, mais de 1.500 anos depois, reconciliar a consciência dele com a Lívia, com o que ele fez, que está no romance há 2000 anos. Então esse amor verdadeiro que trabalha sempre, não desiste nunca. Porque o beneficiado é quem ama, em primeiro lugar. Eu lembrei, quando você estava falando, de Jesus, quando Maria de Magdala quer seguir os apóstolos, né? Quer seguir os apóstolos e eles não permitem, e Jesus aparece para ela, né? E diz para ela que ela procurasse amar, né? Mas ela diz que não tem filhos, e ele fala para ela amar os filhos do Calvário, e ela sai para cuidar dos leprosos, porque ela começa a entender desse amor divino, que é o amor que todos nós um dia vamos verdadeiramente sentir, que é o amor de irmão uns pelos outros, não é? É o amor sem esperar recompensa, é o amor que se doa e que é feliz só pelo fato de amar, sem esperar retribuição nenhuma, não é? Então eu lembrei quando Marco estava falando do senador Publio Lentulus, né? De que ele realmente só consegue apaziguar a própria consciência quando ele passa a amar os índios do Brasil, aqueles a quem ele verdadeiramente queria ajudar, queria, né, apresentar Jesus. Maria de Magdala, bem antes, já consegue fazer esse trabalho na própria encarnação, não é? Não é por outro motivo que Jesus apareceu primeiro para ela, porque, segundo os espíritos, ela foi aquela que fez realmente a mudança, né, de pensamento, de conduta naquela encarnação, porque Paulo de Tarso mudou também, mas ele já era o conhecedor da lei de Deus. Ela não, ela era uma meretriz. Né? Vamos terminando aqui o nosso programa de hoje, agradecendo a todos a companhia, desejando que Deus abençoe os vossos lares. Muita paz. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.